Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo ao nosso segundo vídeo da série de vídeos do curso Comunicando a Verdade. Você que está chegando agora, no primeiro vídeo nós estabelecemos os nossos objetivos para esse curso e conversamos um pouco sobre a relação entre linguagem e fé, sobre o sentido das coisas e sobre como nos envolver de uma forma que a nossa linguagem, que a forma de nos expressarmos, ela cresça, tá? Então, como prometido, nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre uma pesquisa feita pelo Instituto Paulo Montenegro, com a ajuda do IBOP, da ONG chamada Ação Educativa. Essa pesquisa se chama INAF, Indicador de Alfabetismo Funcional. Então, se você quiser, já pode abrir uma aba aí na internet, no seu navegador, e digitar ipm.org.br, e a gente vai poder acompanhar os dados juntos, tá bom? Essa pesquisa foi feita entre pessoas de 15 e 64 anos, certo? E essa última pesquisa agora que a gente vai ver junto, ela foi feita em 2018, então tá com 2 anos aí, pelo menos, né? Bom, a pesquisa, ela divide os brasileiros no grupo de analfabetos funcionais, que são aqueles completamente analfabetos, né? Eles não conseguem realizar tarefas simples, que envolvem leitura de palavras e frases, e também os analfabetos funcionais, nesse grupo está também o nível rudimentar, que corresponde à capacidade de localizar uma informação explícita em textos curtos, né? Como um anúncio, um bilhete. A pessoa consegue identificar essas informações, contanto que a informação seja simples. E aí a gente entra no segundo grupo, dos funcionalmente alfabetizados. Esse funcionalmente alfabetizado se divide em 3. O primeiro, elementar, depois intermediário e, por fim, proficiente. Para a gente ir direto no que interessa, no que nos interessa, presta atenção nesse nível proficiente. As pessoas funcionalmente alfabetizadas que estão no grupo dos proficientes, veja só o que elas conseguem fazer. Elas conseguem compreender e interpretar textos em situações usuais. Veja que não é algo muito exigente. Elas leem textos de maior complexidade, analisando e relacionando as suas partes. A pessoa lê um texto e ela consegue analisar as partes desse texto, o começo, o meio e o fim. Ela consegue observar essa continuidade no texto. Ela também consegue analisar e relacionar as suas partes no que se refere às ideias, como as ideias desse texto foram sendo construídas. Também são capazes de comparar e avaliar informações. Então eu leio um texto aqui e leio um texto acolá. Eu consigo comparar e avaliar as informações. E veja, por último, essas pessoas no grupo dos proficientes, dos funcionalmente alfabetizados, elas conseguem distinguir fato de opinião. Tá? Então a gente está conversando sobre alguma coisa, sobre algum tema, e eu falo um fato e você reconhece o que eu disse como fato. E quando eu falo uma opinião pessoal, você entende que o que eu estou falando é uma opinião pessoal e não um fato concreto. O proficiente, funcionalmente alfabetizado,
ele consegue identificar isso. Agora vamos lá. Experiências. Você está no Facebook, você está no Instagram, e aí você vê um anúncio de um evento que vai acontecer. Então o evento está escrito assim: Noite da Pizza, dia 13 de maio de 2020. Local: Praça de Nossa Senhora de Fátima. Horário: 19 horas. E aí tem uma foto, tá tudo bonitinho. Quando você desce nos comentários, tem as seguintes perguntas: quando é mesmo esse evento? Que horas que é? Aonde é que vai ser? A pessoa acabou de ler o anúncio, as informações estão lá, mas ela não consegue identificar essas informações básicas. E o que ela acabou de ver, na verdade não viu, né? Ela pergunta logo em seguida. Isso é comum de acontecer? Você consegue lembrar de um fato desse jeito? E isso aqui, olha, tá no grupo lá dos analfabetos funcionais, no nível rudimentar. Eles conseguem localizar informações explícitas em textos curtos e familiares. Então você vê que ao nosso redor existem várias pessoas, talvez eu, talvez você, passe pela experiência desse nível de leitura e compreensão. Agora, mais grave ainda é que, para ser considerado proficiente nos funcionalmente alfabetizados, basta que você consiga fazer essas ações. E quantas experiências nós não vivemos do nosso interlocutor, ou talvez nós mesmos, não sabermos identificar o que é fato e o que é opinião. O assunto é tão delicado e nós estamos tão afetados, os nossos sentimentos estão tão afetados, que se a pessoa me apresenta um fato, eu levo como se fosse opinião pessoal. A pessoa me mostra um dado e eu não consigo enxergar aquilo como um fato, mas como uma opinião. E aí a conversa não segue adiante. Aquela conversa ali não chega em lugar nenhum, porque a pessoa não soube identificar a diferença entre fato e opinião. Quer ver a porcentagem disso? Vamos ver a porcentagem disso. Abrindo o PDF, e aí você vai ter que ir em açãoeducativa.org.br, na tabela 2, depois eu dou um jeito de colocar no chat ou nos comentários, tá? Na tabela 2, pesquisa de 2018, a porcentagem dos proficientes funcionalmente alfabetizados é de 12%. Esse teste tem 95% de confiabilidade. Margem de erro de 2,2% para mais ou para menos. 12% da população brasileira seria proficiente, funcionalmente alfabetizados. Isso quer dizer que 88% não consegue distinguir fato de opinião. 88% não consegue comparar informações de textos diferentes, avaliar as informações desse texto, analisar e relacionar as partes do texto. 88% não consegue.
né? É interessante que eu fiz antes de estar gravando esse vídeo, há 2, 3 dias atrás, eu coloquei nos stories do meu Instagram e eu fiz essas perguntas, né, da descrição, da descrição aqui dos grupos. E é interessante que 70% das pessoas disseram que sabem distinguir fato de opinião, enquanto na verdade 88% não consegue, só 12% consegue. E nesse teste também tem uma pergunta no final que ele faz essa pergunta, né, para a pessoa que está participando: você considera que você é um funcionalmente alfabetizado? E aí entre 70% e 75% dizem que sim, eu acho que eu sou funcionalmente alfabetizado no nível proficiente, né? Mas a resposta, né, o resultado da pesquisa diz o contrário. Bom, então, no outro, né, um nível abaixo do proficiente, nós temos o intermediário. Veja o que consegue fazer uma pessoa no nível intermediário. Localiza informações em diversos tipos de texto, resolve problemas envolvendo percentagem, né? Entra na questão da matemática aqui também. As pessoas classificadas nesse nível interpretam e elaboram sínteses de textos diversos e reconhecem figuras de linguagem. A pessoa consegue ler uma informação e resumir a informação que ela acabou de ler. Você lê um artigo, uma notícia, e você consegue resumir para outra pessoa em pontos, em tópicos. Uma pessoa que é capaz de fazer isso, ela está no nível intermediário. Uma pessoa que está no nível intermediário consegue reconhecer figuras de linguagem. Então, se eu falo chorei rios de lágrimas, o meu interlocutor, ele vai perceber que eu estou fazendo uso de uma hipérbole, né? Se eu digo, não, com certeza eu li todo o Machado de Assis, ela vai perceber que é uma metonímia. Ela vai perceber que eu não li a pessoa Machado de Assis, mas eu li todos os livros do Machado de Assis. Quem dera, né? Isso, uma pessoa que não consegue entender figuras de linguagem, uma pessoa que não consegue entender uma hipérbole, uma metonímia, uma metáfora, uma pessoa que não consegue entender um recurso ali de ironia, a comunicação vira um desastre, porque entende-se o que aquela pessoa falou ao pé da letra e não consegue ir além do que ela estava querendo dizer. E aí, não, mas ele disse isso, isso e isso. Aí a outra pessoa, não, mas não foi o que eu quis dizer, na verdade eu quis dizer isso, isso e isso. E aí a pessoa escuta, mas entende outra coisa completamente diferente. Qual é a porcentagem do intermediário? Vamos ver aqui. 25% dos brasileiros estariam no grupo intermediário dos funcionalmente alfabetizados. E olha só o elementar. Para finalizar parte da pesquisa, né? Você pode vê-la com detalhes depois. As pessoas classificadas no nível elementar conseguem ler e compreender textos de média extensão, localizando informações mesmo que seja necessário realizar pequenas inferências. Elas mostram, no entanto, limitações quando as operações requeridas envolvem maior número de elementos, etapas. Quando ela precisa seguir etapas, né, ela já encontra alguma dificuldade aí. Então ela tem dificuldade de seguir instruções. Por exemplo, você diz, olha fulano, o teu trabalho aqui na área da empresa vai ser isso, isso
Isso. Você quer anotar? Não precisa anotar não, decorei. E aí, com um pouquinho tempo depois, você vê que a pessoa não entendeu. E ela vai e te pergunta de novo, né? Ou então vai e faz tudo errado. Então, isso é muito comum de acontecer, né? E no nível elementar, nesse nível, né, nós temos aí 34% da população brasileira estaria no nível elementar, tá? Se nós somarmos elementar, intermediário e proficiente, 71% da população brasileira está dentro dos funcionalmente alfabetizados. Mas aí a gente vê que tem uma grande diferença entre um e outro. E qual é o objetivo de falarmos sobre essa pesquisa? É dizer que muito provavelmente eu e você, né? Ou vou dizer de outra forma, todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, provavelmente apenas 12% vai entender de forma mais profunda aquilo que nós estamos conversando aqui. Esse entender não é só entender o português, entender a sequência de ideias que eu falei, mas é conseguir relacionar com outros conhecimentos, é conseguir interpretar, é conseguir resumir, é conseguir fazer o que é próprio desse grupo aqui, né? E a gente pode falar de outros gêneros de texto. Se você pega um estudo bíblico, por exemplo, essa pesquisa faz a gente se questionar em relação a isso também. Quando eu vou fazer o meu estudo bíblico, eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu não sou tão bom leitor quanto eu achava, tá? Eu já li essa passagem bíblica 1000 vezes. Ok, você leu essa passagem 1000 vezes, mas em que nível? No nível elementar, intermediário ou proficiente? Então, o resultado dessa pesquisa nos faz primeiro reconhecer que nós temos sérios problemas de alfabetização. Essa pesquisa nos faz perceber que ser alfabetizado não é só concatenar letras, palavras, frases e entender o português. Ser alfabetizado não é só conseguir ler em voz alta. Não é só isso. A alfabetização, ela exige de nós essas qualidades que a gente leu aqui na descrição. Então, quando eu me aproximo da palavra de Deus, quando eu me aproximo de uma notícia de jornal, quando eu escuto alguma coisa na TV, calma. Quando eu acho que eu já sei de tudo, calma lá. Aquilo que eu falei no primeiro vídeo, que o silêncio reine, que eu prefiro o silêncio, que eu prefiro buscar pessoas, fontes de informação, livros, canais de notícia, que eu confie, que sejam seguros e que eu nunca leve ao pé da letra e que eu nunca considere como verdade absoluta qualquer informação que me chegue aos ouvidos. Cuidado, calma, porque a nossa situação é essa, né? Só 12% das pessoas são proficientes, né? Funcionalmente alfabetizadas. Então, qual é a nossa tarefa nesse vídeo aqui que já vai chegando ao fim? Perceber situações, fazer memória de situações do passado e nos atentar àquilo que acontece hoje, na nossa vida, nos próximos dias. E analisar também como é que essa pesquisa pode ser observada por nós no mundo real, né? Nas pessoas que a gente vai observando
principalmente em nós mesmos, né, para não cair no julgamento. Mas como é que isso vai acontecendo? E reconhecer as minhas deficiências, as minhas limitações diante da linguagem. Reconhecer que talvez eu possa me aproximar da palavra de Deus com mais humildade, por mais que eu já tenha lido a passagem 1000 vezes. Reconhecer que não é só algo, mas o Senhor sempre tem algo a nos dizer. Claro que tem. Mas isso também se dá por causa de uma deficiência de outras leituras, de outras compreensões. De forma alguma isso impede que Deus haja. Tranquilo, relaxa. Deus continuará agindo com sua graça, com seu Espírito, fazendo coisas que é loucura para os homens, que é sabedoria de Deus, é poder de Deus. Mas a nossa parte é buscar crescer, melhorar, né? E alcançar cada vez mais estágios elevados, conforme a vontade de Deus, né? Conforme os talentos que Deus nos deu. Mas somos chamados sim ao melhor que nós podemos ser, a melhor versão que Deus pensa de nós. Então ficamos por aqui. No próximo vídeo damos continuidade, conversando sobre as estratégias para alcançar esse nível mais alto e nos relacionar melhor com a linguagem através da literatura, da música, dos filmes, da liturgia. Espero te ver. Convido também você a ler essa pesquisa na íntegra, né? E ver os detalhes dela para que te ajude a entender e se aprofundar no assunto. Então a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe. Shalom. Bem-vindo ao Vídeo com Shalom, a plataforma de formação da comunidade Shalom. Aqui você encontra todo o conteúdo formativo da comunidade. São cursos, pregações, eventos e muito mais. Tudo em alta definição. Um conteúdo preparado para você crescer na formação espiritual e humana. Assista onde e quando quiser. Acesse videocomshalom.org e experimente.